Tudo bem, alunos? Então, dando continuidade às nossas questões comentadas de sociologia para o Enem, hoje nós vamos tratar do videoaula número 4, ok? Ao qual eu farei alguns comentários sobre algumas questões que caíram em vestibulares, que todos vocês, de uma maneira geral, irão realizar nos próximos meses, ok? Então vamos lá falar e dar no final o gabarito dessas questões comentadas de sociologia que caem muito no Enem. Vamos lá então, alunos, a questão número 1, Enem 2000. O texto abaixo de John Locke, de 1632 a 1704, revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e se sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, poucos observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é, sem razão, que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos ou pretende unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Os Pensadores, São Paulo, Nova Cultural, 1991. Então, do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar, alternativa a existência do governo como um poder oriundo da natureza, a origem do governo como uma propriedade do rei, alternativa B, alternativa C, o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana, alternativa D, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Alternativa E, o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. Então, o que a questão se refere é o seguinte: do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar. No texto acima, a gente depreende que John Locke ele exulta os principais argumentos liberais, liberalismo, a primazia da liberdade individual, a propriedade privada, a ação de livre iniciativa no tecido social. Neste caso, John Locke é um dos principais representantes do liberalismo de língua inglesa. Então, a alternativa que melhor se enquadra nessa questão número 1 é o que fala dos direitos inalienáveis do indivíduo. Vida, liberdade, propriedade. Então, a alternativa D de dado. A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Então, do ponto de vista político, podemos considerar o texto acima querendo justificar ou tentando justificar a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Ok? Então, a resposta correta para a questão número 1 é a alternativa D de dado. Vamos então para a questão número 2. Então, a questão número 2 diz o seguinte: leia o texto a seguir.
todos os sistemas socialistas, inclusive aquele de Karl Marx e seus apoiadores ortodoxos, partem da suposição de que, em uma sociedade socialista, um conflito entre os interesses do indivíduo e do coletivo jamais poderá surgir. Todos irão agir com total interesse em dar o seu melhor, pois ele participa da produção de toda a atividade econômica. A óbvia objeção de que o indivíduo está muito pouco preocupado em determinar se ele próprio é diligente e entusiástico e que é da maior importância para ele que todos os outros sejam, é algo completamente ignorado por eles. Quando muito, é insuficientemente abordado. Eles acreditam que pode construir uma economia socialista tendo por base apenas o imperativo categórico. O quão suave é a intenção deles em proceder dessa maneira foi bem explicado por Kautsky quando ele diz: se o socialismo é uma necessidade social, então é a natureza humana e não o socialismo quem deve se reajustar às necessidades, caso os dois venham a colidir. Isso nada mais é do que uma absoluta quimera. Von Mises, Ludwig, O Cálculo Econômico sobre o Socialismo. São Paulo, Instituto Ludwig von Mises, Brasil, 2012. Bom, o que a questão pergunta? Sob a crítica de Ludwig von Mises ao socialismo, pode-se afirmar: alternativa A, parte de uma concordância com Marx, mas acaba criticando os discípulos deste? Alternativa B, ancora-se no argumento de que um dos erros do socialismo é ignorar o confronto latente entre indivíduo e coletividade? C, enumera argumentos que não dizem respeito à economia? Alternativa D, defende o coletivismo em detrimento do indivíduo? Alternativa E, não tem nenhum vínculo com o liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX. Bom, senhores, senhoritas, Ludwig von Mises é um dos principais representantes da escola austríaca de economia, ok? Herdeira das doutrinas do liberalismo clássico. As críticas de Mises ao socialismo são variadas, mas, atendo-nos ao texto acima, nós observamos que seu principal argumento refere-se à questão da visão que o socialismo tem do indivíduo, do todo em relação à parte. Ignorar o potencial de liberdade e de livre iniciativa do indivíduo e, eventualmente, forçá-lo, por meio do aparelho estatal, a enquadrar-se nas regras coletivistas, é para Ludwig von Mises um dos principais problemas da interpretação socialista. É o que pode resultar em regimes totalitários. E com certeza resultará. Então, nessas alternativas A, B, C, D e E, a que melhor se enquadra, tá, na pergunta que diz sobre a crítica de Ludwig von Mises ao socialismo, pode-se afirmar que é a alternativa B de bola, porque ela ancora-se no argumento de que um dos erros do socialismo é ignorar o confronto latente entre indivíduo e coletividade, que é a essência humana, né? A essência humana. O coletivo vai contra a essência humana. E aí é que vai gerar os grandes problemas do socialismo pela visão de Ludwig von Mises. Então, na questão 2, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Vamos então para a resolução da questão número 3. Na questão número 3 diz o seguinte: na perspectiva socialista, a luta de classes é o motor da história, é o que movimenta. Segundo essa perspectiva, na sociedade moderna, a classe que se beneficia com o sistema capitalista e serve-se da ideologia liberal quer dizer, quem vai tirar proveito do liberalismo.
Alternativa A, os camponeses. Alternativa B, a aristocracia. Alternativa C, o proletariado. Alternativa D, a burguesia. Alternativa E, os artesãos. Bom, quem que vai se beneficiar com a ideologia liberal, o liberalismo? Então, a partir do século XVIII, a burguesia, que começou a formar-se ainda na Idade Média, tornou-se o principal grupo social da Europa e passou a promover grandes transformações sociais e políticas, como forma de buscar a legitimidade política. O pensamento socialista encara a burguesia como uma grande beneficiária do sistema capitalista, que sempre a acompanhou, em detrimento da classe operária, que vende sua força de trabalho para os burgueses. Então, a questão número 3, a resposta que melhor se enquadra aí, quem que se beneficia, né, com o sistema capitalista, é a alternativa D de dado, a burguesia. Ok? Então, a resposta correta da questão número 3 é a alternativa D de dado, a burguesia. Então, senhores e senhoritas, encerramos hoje, então, a videoaula número 4 de questões comentadas e vestibulares, sociologia, né, para o Enem. Ok? Até a próxima videoaula. Forte abraço a todos.